palavra de Deus afirma que nos finais dos tempos, a grande maioria das pessoas não aceitariam a sã doutrina, ou seja, não aceitariam a verdadeira palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12, diz assim: E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus fala sobre o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos, o que pode ser interpretado como uma referência ao distanciamento da verdadeira fé nos últimos tempos. Ou seja, nós já estamos nos últimos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. E um dos maiores sinais que Jesus disse que aconteceriam seriam o aumento dos falsos profetas. Ele disse: e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus afirmou que nos últimos tempos haveria uma explosão de falsos profetas, enganadores. E eles enganariam a muitos, eles arrastariam uma multidão de pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, você que está acompanhando este vídeo, se você pretende frequentar uma igreja, é um direito seu. Mas fique sabendo que Jesus disse que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Jesus disse isso há 2000 anos atrás, praticamente. Nós já estamos nos últimos tempos. Então, não fique pensando que é onde a maioria está que está correto. Porque tem pessoas que eles, quando analisam algo, eles analisam assim: poxa, deixa eu ver qual é a maior congregação, deixa eu ver qual é a que mais lota, deixa eu ver qual é que tem mais testemunhos, mais resultado, então eu vou lá, porque é lá que deve estar correto. Ora, o que Jesus disse? Eles enganariam a muitos, ou seja, eles arrastariam multidões com seus discursos, multidões. Então, engana-se você que onde tem uma multidão é porque está correto. Engana-se você, porque não é o que a palavra está dizendo. Então eu vou atrás de resultado, eu quero ver as curas, eu quero ver os testemunhos, onde tiver eu vou. Engana-se você, porque se você pensa assim, quando a palavra diz que Moisés se apresentou diante de Faraó, Moisés operava milagres e maravilhas pelo poder de Deus. Mas os magos de Faraó também operaram milagres e maravilhas pelo poder de Satanás. É fato que os milagres que Moisés operou pelo poder de Deus foram maiores em poder, em proporção, porque não tem como
Satanás se igualar a Deus. Mas ele não ficou no zero. Ele marcou alguns pontos ali. Se você estudar os textos sagrados, você vai ver que houve sinais que eles copiaram e também conseguiram apresentar o mesmo resultado. Então, não é por sinais que nós vamos identificar como sendo algo de Deus. A palavra descreve que João Batista, ele preparou o caminho de Jesus. Agora, estude na história. Quantos milagres João Batista operou? Quantos demônios João Batista expulsou? Estude na história. Se aprofunde. Você vai ver que João Batista não operou nenhum milagre, nenhuma cura, não expulsou nenhum demônio. Ele apenas pregava. Ou seja, se fosse pelos sinais e pelos resultados, João Batista não poderia ser seguido, não era um homem de Deus, porque não teve nenhum sinal, não teve. Mas o que João Batista fazia? Ele anunciava, ele pregava, e a pregação dele estava de acordo com a palavra de Deus. Então, como que você sabe se uma pessoa está fazendo a vontade de Deus, se a pregação está correta? É analisando os textos sagrados e o que essa pessoa está pregando, não pelo resultado da pregação dela. Se curou paralíticos, se ressuscitou defunto, se o demônio saiu, se a pessoa foi liberta. Não é assim. Porque se você se aprofundar nos textos sagrados, você vai ver que muitas pessoas que estão em atividade, já estiveram, que curaram enfermos, que expulsaram demônios, que arrastaram multidões, não eram de Deus e vão padecer no lago de fogo e enxofre. Isso é sério, pessoal. Isso é muito sério. Jesus disse que no dia do julgamento, algumas pessoas vão questioná-lo, vão dizer: Jesus, espera aí, o Senhor está nos condenando? Mas espera aí, tem alguma coisa de errado nesse julgamento aqui. Olha, quando estávamos lá na terra, Jesus, nós curávamos enfermos, usando o nome do Senhor. Nós expulsávamos demônios, usando o nome do Senhor. E os enfermos eram curados, os demônios saíam, se submetiam a nós. As pessoas vinham, tinha resultado, Jesus. O ministério nosso era um ministério de resultado. E Jesus vai dizer: muito bem. Jesus não vai desmentir essas pessoas dizendo: não, vocês estão mentindo, nunca ninguém foi curado, nunca nenhum demônio saiu, era tudo armação. Não, Jesus não vai desmentir essas pessoas. Jesus vai concordar com elas que houve resultado no trabalho delas aqui na terra. Mas Jesus vai dizer algo que é muito forte, pessoal. Jesus vai dizer: muito bem, vocês fizeram tudo isso sim, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não conheço vocês, eu não sei quem é vocês, vocês não são meu. Isso é muito forte, porque como que uma pessoa que não é de Deus, como que uma pessoa que não conhece Jesus é capaz de expulsar demônio, de curar enfermo, de fazer paralítico andar? Como que isso é possível? E mesmo assim perder a salvação da alma. Mas foi isso que Jesus disse. Então preste atenção.
quando o nome de Jesus é usado, o milagre acontece. É algo muito forte isso, pessoal. Porque nós vemos que Satanás opera sinais. Ele se passa até pelo Espírito Santo para enganar. E a palavra diz que os servos dele também vai se passar como pessoas boas. Então, primeiro, é possível que haja sinais no meio evangélico cristão operados pelo diabo. É possível. A Bíblia é clara, contra fatos não há argumento. Então, primeiro, é possível que haja sinais no meio cristão, operação de sinais e maravilhas do diabo para enganar, ludibriar as pessoas. É possível. Ponto. É possível também que haja sinais e maravilhas de Deus no meio cristãos, respondendo orações de pessoas que não são de Deus, falsos profetas. É possível, porque Jesus disse isso. Então, sinais, maravilhas, prodígios, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, não significa nada. Pode ser o diabo ou pode ser Deus. Não significa que a pessoa que está tomando a frente ali, isso não prova que ela é de Deus. Não prova. Não prova. Isso é muito forte, pessoal. Então não adianta a pessoa bater no peito e dizer, olha, eu orei, o demônio saiu. Eu mandei o demônio ajoelhar, o demônio ajoelhou, ele obedeceu. Eu orei, o defunto ressuscitou, eu sou tal. Não adianta. Pode ser o diabo respondendo, para enganar, ludibriar. Ele é mestre em enganar. E pode Deus também responder. Porque o nome de Jesus é usado. É algo muito forte, pessoal. Isso é muito forte. E não adianta também a pessoa ir para o extremo. Então, não pode ter sinal, porque se tiver sinal, corre risco. Então, tem que ser algo assim que não tenha nenhum sinal, igual de João Batista. Não. Não é o extremo, nem de um lado e nem do outro. Como que tem que ser de acordo com a palavra de Deus? Examinar a Escritura. De acordo com a palavra de Deus, tem que se examinar a Escritura. A Bíblia é um livro, composto por 66 livros. O que tem que se fazer é examinar, estudar. Espera aí, deixa eu ver se essa pregação está de acordo com a palavra de Deus. Poxa, a pessoa disse isso, o pregador. Deixa eu ver se está de acordo. Examinar. Provar, é o que a Bíblia diz, provar o Espírito, para saber se ele procede de Deus ou não. E o que Jesus disse? Olha, a árvore se conhece pelos seus frutos. Dá uma olhada na árvore. A árvore é o ser humano. Os frutos são as ações desse ser humano. Dá uma olhada nesse pregador aí, o que ele está ensinando. Analisa os frutos. Analisa as ações dele no dia a dia. O que ele anda fazendo? Está de acordo com a palavra? Ele está andando de acordo com a palavra? As práticas dele, diária, está de acordo com a palavra? Os ensinamentos dele, está de acordo com a palavra?
ou ele está distorcendo a palavra? Então analise. Tem que ser analisado o que a pessoa está ensinando. Se o que ela estiver ensinando estiver de acordo com a palavra, ok. E se não estiver de acordo com o que ela está ensinando, aí tem que se tomar cuidado. Então, é o que a palavra de Deus diz. Olha, Jesus disse, nos finais dos tempos, se levantariam muitos falsos profetas. A palavra diz que eles operariam sinais, prodígios e maravilhas, que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos de Deus. Isso é muito forte, pessoal. Então, não se apegue em sinais. Não, mas eu vi o paralítico levantar. Pode defunto ressuscitar, pode descer fogo do céu. Não significa que é Deus. Quando Jó foi provado, olha os sinais que Satanás operou. Até fogo ele fez descer do céu. É o que está na Bíblia. É o que está escrito. Fez descer fogo do céu. Então, pode defunto ressuscitar. Pode descer fogo do céu. Pode prosperar financeiramente. Pode um mendigo se tornar empresário. Pode acontecer o que for. Não significa que é Deus que está operando. E mesmo assim, se for Deus quem operou, não significa que quem está tomando a frente ali, onde Deus operou, é de Deus. Não significa nada. Milagres, prodígios e maravilhas não significam nada. Não prova nada que a pessoa que está tomando a frente está de acordo com a palavra de Deus. São os frutos dessa pessoa, as suas ações, as suas atitudes, a sua conduta, a maneira com que ela expõe a palavra de Deus. É isso que vai provar se ela é de Deus ou não. Então você aí que está porventura procurando, deixa eu ver em qual igreja que eu vou. Então fique atento. Ou você que já está fazendo parte de alguma, fique atento. Não fique se apegando a isso não. Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí, doutrinas de demônios. Paulo disse que nos tempos finais, alguns irão se afastar da verdadeira fé, sendo enganado por doutrinas falsas, por doutrinas de demônios. A Bíblia já relatou isso há praticamente 2000 anos atrás. Então, não tem nada que esteja acontecendo aqui que já não foi relatado. Haveria esse engano, iria enganar a muitos e tem enganado. E tem enganado a muitos. Doutrinas de demônios dentro de igrejas que se dizem igrejas evangélicas. É o que mais tem. É o que mais tem, pessoal. Só existe um movimento chamado reteté, onde as pessoas começam, normalmente se usa, o problema não está nos instrumentos, não está, porque nós podemos e devemos louvar a Deus com todos os instrumentos. A Bíblia não diz, olha, esse instrumento é proibido, tem que ser esse.
Não, a Bíblia não diz isso. Nós podemos louvar a Deus com todos os instrumentos que existem. Não tem problema. E o problema também não está no ritmo, vamos dizer assim. Mas existem alguns sistemas que já são propícios mesmo para invocar demônio. Se você for num terreiro de macumba, você vai ver que existe um ritmo ali, que eles tocam ali, que eles batem o batuque, o atabaque. E existe na canção também uma certa maneira de fazer aqueles cânticos. E os médios, eles começam a rodar. A psicologia explica isso. A música, ela tem esse poder de mexer com a mente humana, mexer com o emocional da pessoa. Então junta a batida, o ritmo das canções, com a pessoa rodando, é mais vulnerável, fica mais fácil para a entidade possuir. Não que a entidade precisa disso para possuir, ela possui uma pessoa até dormindo, ela possui uma pessoa sentada, deitada, andando, mas enfim, fica mais propício. Você pode ver que nas incorporações, geralmente acontece assim. E isso está acontecendo dentro de igrejas, não se assuste. Existe um movimento chamado reteté, onde eles começam a bater, a tocar na mesma batida. A frequência é a mesma. Quem é músico sabe o que está sendo falado aqui. Sabe, eles copiam a mesma batida dos terreiros, bate pandeiro ali dentro da igreja, no mesmo ritmo. E as pessoas que estão ali começam também a rodar dentro da igreja. E vai rodando, daí a pouco manifesta. Manifesta, cai para o chão, joga as duas garras para trás. E eles acham que é o Espírito Santo. Eles dizem que é o Espírito Santo que está descendo. Mas na verdade não é. E não adianta se assustar. Não é Espírito Santo. São demônios que estão incorporando e manifestando dentro de igreja evangélica. São demônios que incorporam ali. Não é Espírito Santo que está... A pessoa perde a consciência, ela rola no chão. Ela entra em transe. Existe uma manifestação mesmo. Doutrinas de demônios dentro de igrejas. Isso aí está repleto. Normalmente, essa doutrina aí do reteté, ela circula mais no meio pentecostal. No meio neopentecostal já não tem essa doutrina aí. E no meio tradicional já não tem. Geralmente ela gira mais no pentecostal, mas não são todos pentecostais que aderem a essa doutrina. Mas essa é uma de muitas. Tem muitas doutrinas de demônios que os demônios trabalham dentro das igrejas. As doutrinas que eles usam para revelar a vida da pessoa, adivinhar a vida da pessoa, tem muitos casos onde é o demônio que está revelando e falando no ouvido do pregador, revelando. Há muitos casos de doutrina de demônios. Os demônios estão deitando e rolando, dando risada, fazendo de tudo dentro de igrejas evangélicas. Não se assustem. Não se assustem. Não se assustem. Os demônios estão dando as cartas. Em 2 Timóteo, detalhe, você quer fazer um teste? Pega um pai de santo, uma mãe de santo que tenha conhecimento do mundo espiritual. Leve numa igreja dessa. Peça para ele ficar sentado só prestando atenção. Ele vai falar para você claramente, ó, esse aqui é a entidade tal, essa entidade tal, ele vai falar claramente na sua cara. Porque ele conhece. Então, quem é médium, ou quem já foi médium, quem já esteve envolvido nesse mundo espiritual, conhece as entidades, pessoal. Sabe que são demônios que estão ali manifestando.
Não tem nada a ver com o Espírito de Deus, é demônio mesmo, coisa brava. E a pessoa cai no chão, se estribucha, grita, pula, quebra tudo. É um regaço, é uma bagunça. A palavra de Deus diz que com Deus tudo tem que ser feito com ordem e com decência, sem grito, sem pampeiro, sem arruaça. Pô, não é boteco, meu. Casa de Deus é casa de oração, não é boteco, não é essa gritaria, essa histeria, gritando, pulando, quebrando, subindo em cadeira. Teve um caso de um pastor que ele subia no pau de sebo dentro da igreja, colocou um pau de sebo, ele subia no pau de sebo. Tem caso de pessoa que sobe em cima do altar, sobe em cima do púlpito, cai de cabeça. Loucura. Tem muita loucura por aí, pessoal. Loucura mesmo, é doutrina de demônio mesmo. Coisa braba, tem que segurar as pessoas dentro da igreja. O espírito é submisso ao profeta. A palavra diz que o espírito é submisso ao profeta. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem um controle no seu corpo o tempo todo. 24 horas. Que história é essa que o Espírito Santo pega a pessoa perde o controle, tem que outras pessoas segurar ela, senão ela cai no chão, bate a cabeça. Você vê mulheres rodando, pulando, gritando, se descabelando dentro da igreja. As irmãs têm que embrulhar ela em panos para não mostrar as roupas íntimas. Que Espírito Santo que é esse? Misericórdia, pessoal. O Espírito Santo não faz isso, não. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É poder, não é essa patifaria aí, não. Me desculpe, patifaria pura. Isso envergonha o nome de Deus. Essa histeria, essa gritaria, isso envergonha. O nome de Deus envergonha. Os profetas não faziam isso. Os apóstolos não faziam isso. Que dia que algum profeta saiu louco, pulando, gritando? João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Que dia que João Batista saiu que nem louco, subindo em árvore, em coqueiro, plantando bananeira que nem louco? Jesus foi cheio do Espírito Santo aqui na terra. Quando saiu do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, sob forma corpórea. Não saiu gritando, pulando, plantando bananeira que nem louco. Fez nada disso, ficou quieto. Não tem base, me desculpe, não tem base. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz: pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se amontoarão para si mesmos mestres, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que a palavra diz. Paulo alerta Timóteo sobre um tempo em que as pessoas rejeitarão os ensinamentos verdadeiros e buscarão ensinamentos que agradam seus próprios desejos. Ou seja, se existe a oferta, é porque existe a procura. Então não adianta somente dizer que esses pregadores estão errados, esses líderes estão errados. Não adianta. Eles estão errados? Estão. Mas por que eles fazem isso? Porque as pessoas querem isso. As pessoas buscam isso. É isso que a maioria quer. Então, se existe a oferta, é porque existe a procura. Você já viu algum comerciante vender algo que ninguém queira? Ele pode até tentar. A hora que ele vê que ninguém quer, ele fecha o comércio. Então, por que eles fazem isso? Porque as pessoas buscam isso. As pessoas querem isso. Tem campo para isso. É por isso que essas pessoas são assim. Eles estão errados, esses líderes, esses pregadores, de acordo com a Bíblia, estão errados. Eles vão pagar um preço alto, eles vão perder a salvação da alma deles. Detalhe, pessoal, não se iluda. Ah, mas se eles se arrependerem, eles não se arrependem, sabe por quê? Estude o livro de Judas. Irmão de Jesus escreveu, eles não se arrependem, essas pessoas. Já estão condenados. Assim como os demônios já estão condenados a irem para o inferno, não tem mais como voltar atrás,
Esses falsos profetas, falsos doutores, falsificadores da palavra de Deus, eles não se arrependem. É mais ou menos assim, a consciência deles já estão calejadas, eles não sentem mais nada, não sentem mais nada, são vasos de desonras, preparados para o dia mau. Pode ser que uma ou outra ovelha se desperte e se converta, pode ser, mas esses líderes não, esqueça. A ovelha disser, mas eu vou continuar aqui nesta igreja, porque olha, o meu pastor, a minha pastora é muito bom, ele está fazendo isso pela falta de conhecimento teológico dele, então eu ficando aqui, eu vou ganhá-lo para Jesus. Engana-se você, é mais fácil vocês dois, me perdoe, ir para o inferno, do que você ganhar ele para Jesus, porque se você ganhar o seu líder para Jesus, que faz essas coisas, então nós podemos rasgar a Bíblia, porque a Bíblia é mentirosa. Pode rasgar a Bíblia, pode pôr fogo na Bíblia, se você ganhar o seu líder. Se ele deixar de fazer essas coisas, coloque fogo na Bíblia, deixe de ser cristão, porque a Bíblia é uma farsa, é uma mentira. Estude o livro de Judas. Essas pessoas já estão condenadas, não há salvação para elas. Me perdoe, meu amigo, minha amiga. Se você que está acompanhando esse vídeo é uma dessas pessoas, me perdoe. Não sou eu que estou te condenando, é a palavra de Deus que te condena. Você que pratica essas coisas, você que é líder espiritual, você que usa um título de pastor, de bispo, diácono, diaconisa, pastora, presbítero, seja lá o título que for, me perdoe. Não sou eu quem estou te condenando, é a palavra diz que para você não há mais salvação. Não há. Não volta atrás. Pessoas assim não sentem nada. Elas não sentem nada. Já estão calejadas, são vasos de desonras. É necessário estudar os textos sagrados para compreender. Estude o que Paulo explicou no livro de Romanos. Vasos de desonras, preparados para o dia mau. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição. Os que Deus elegeu para a perdição são vasos de desonras. Essas pessoas não têm como se converter, porque já foram lá atrás, por Deus, determinadas antes da criação do mundo, que seriam um vaso de desonra. Deus não havia criado o mundo. Deus não havia criado anjos, Deus não havia criado Adão. Antes de tudo, ele sabendo tudo o que ia acontecer, como ele sabe, é onipresente e onisciente, onipotente. Deus é soberano. Antes de criar tudo, já sabia o resultado do jogo, já selecionou vasos de honra e vasos de desonras. Os vasos de honras preparados para a glória, não porque merece, porque ninguém merece nada mais pela misericórdia de Deus, hein? Então preste atenção, os vasos de honra são os que serão salvos, não porque merecem serem salvos, porque não merecem. É pela misericórdia de Deus que ele quis apresentar a sua misericórdia. Ele quis, ele é Deus, mas não quis mostrar a sua misericórdia para os vasos de desonras preparados para o dia mau. É por isso que a palavra diz: e todo aquele que crê será salvo. Aquele que crê. Mas se a pessoa não crê, se ela não crê é porque Deus não deu a fé para ela crer. Porque até o que crê, se crê porque Deus deu a fé. Então, ser humano, meu amigo e minha amiga, os que serão salvos pela misericórdia de Deus, porque Deus teve misericórdia, selecionou lá atrás, antes da fundação do mundo, deu a fé,
enviou um anjo para ficar guiando aqui nessa terra, porque a palavra também diz isso, e o tempo todo tratou como bebezinho na palma da mão, porque se tirar a mão, já era. Não tem como. Foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, cuidado, Satanás pediu para pôr vocês à prova. Eu estou intercedendo, orando, estou protegendo vocês com minhas orações. Fique esperto, fique esperto. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a mais pura verdade. O evangelho, quando ele é exposto, ele assusta. Ele não é aceito. É o que a palavra diz, não é aceito. O evangelho, o verdadeiro evangelho mesmo, ele não é aceito. Você vê que essas passagens que foram lidas aqui, que foram expostas aqui, elas refletem a preocupação de que à medida que os tempos se aproximam do fim, haverá uma crescente rejeição dos ensinamentos cristãos autênticos e uma aceitação das crenças enganosas. É uma advertência sobre a vigilância espiritual e a importância de permanecer fiel à doutrina verdadeira. Então, fique esperto, porque os falsos profetas têm se levantado. E Jesus disse, eles enganariam a muitos, arrastariam multidões atrás deles.